bem? Seja muito bem-vindo. Aqui Juliano na aula, pode me chamar de Ju. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho para a gente entender sobre a história das identidades. Quais são as 5 identidades que você eventualmente pode ter comprado, né, que vive, que rodeiam você, a tua vida, e muitas vezes você está deixando de prestar atenção sobre elas e dando atenção a algumas delas que podem estar te travando de você fazer aquilo que você realmente procura, ou aquilo que você foi designado, ou tem o seu propósito de vida para realizar. A primeira identidade, que é a mais importante de toda, é a identidade que Deus te dá. E essa identidade está relacionada à liberdade, porque em Gênesis 1:27 está escrito lá que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, né? Então nós somos seres livres em Cristo Jesus. Então a primeira identidade, a identidade que Deus te dá. A segunda identidade está relacionada à imagem que você tem, que os seus pais te deram, sobre o que eles falaram para você, como eles criaram você. Só que tem uma questão, uma distorção que muitas vezes acaba acontecendo. Às vezes as pessoas compram a imagem que os pais deram e elas esquecem de perceber algo fundamental. Dos nossos pais, nós precisamos pegar os princípios deles. Os princípios são os mais importantes. Só que as crenças deles, o que eles diziam especificamente sobre o que eles acreditavam, essa nós precisamos deixar para trás. Por quê? Porque, primeiro, que são as crenças deles, e segundo, que foram criadas em um outro contexto, um outro mundo, uma outra circunstância. Então as crenças que eles tinham funcionavam e serviam para eles, não para você, para esse contexto, para esse momento atual. Então é importante, lembra, dos nossos pais nós pegamos os princípios e os valores e soltamos as crenças. A terceira identidade está relacionada à cultura, ao ambiente onde você vive. O que isso quer dizer? Você já ouviu falar aquelas pessoas que dizem, brasileiro, lá fora no exterior algumas pessoas dizem, brasileiro tem um jeitinho brasileiro, ou é um país de carnaval e festa e futebol. Só que essa identidade que é carregada da cultura, ela deve ser excluída, ou seja, soltada da utilidade dentro de você. Por que eu falo utilidade? Porque aquela crença que você tem, você precisa verificar se no contexto ela é útil. Se ela não for útil, você pode soltar. A maneira de você soltar crenças, que as pessoas chamam muitas vezes de limitantes, é tirando a utilidade dessa crença. Então lembra, a relação da identidade, da cultura e do país, solta, você não deve nada a isso. Você paga imposto, você trabalha e você realiza, você serve o seu país nesse sentido. Então, a crença relacionada, a identidade relacionada ao país, ela deve ser completamente abandonada. E a quarta identidade está relacionada à autoimagem, é o que você pensa de você. O que você diz, o que você acredita acerca de você mesmo. Isso é fundamental você parar para pensar, é uma das mais importantes. Mas só para completar, o quinto item é a imagem que as pessoas têm sobre você. Como as pessoas te veem, tá certo? Só que dessas 5 identidades, a mais importante é a identidade que Deus te deu, identidade em liberdade. E a outra, fundamental, é a sua autoimagem. Quando você reconhece a sua autoimagem associada com a identidade que Deus te deu, você realmente pode se desdobrar e explodir, produzir resultados diferentes. Eu coloquei aqui algumas perguntas avaliando a maneira como você se vê, né? Como você se interpõe ao seu sucesso. Então, aqui para você refletir quanto à questão da sua autoimagem, que situações você evita, escreve para você aí, que situações você evita porque você as acha constrangedora. Isso fala muito sobre a autoimagem que você tem. E outra pergunta para você, anota aí para você. Quando você permanece no seu comodismo, o que isso quer dizer? O que acontece quando você permanece na sua zona de conforto? Porque isso fala muito a seu respeito sobre a imagem que você tem de você mesmo. E uma terceira pergunta que eu deixo aqui para vocês é: que limites você traça ao seu redor? Que limites de ganhos você coloca? Que limite de amizades você põe? Que limite de relação familiar você coloca? Esses são os limites que você cria de acordo com a imagem que você tem de você mesmo. E aqui entra algo fundamental, algo muito importante, que está relacionado com a integridade. Em 1 Crônicas 29:17, Davi coloca lá e fala que o Senhor se alegra quando Ele olha o nosso coração e nele encontra integridade. Integridade, o conceito de integridade é ser inteiro, pleno, preenchido. E aqui como que a gente constrói integridade no nosso dia a dia? Uma maneira prática e objetiva de você refletir a respeito disso, pensa aqui
sobre 3 imagens. Aqui a gente está ampliando o conceito e aumentando o conceito, veja se faz sentido para você, sobre aquilo que a gente estava falando de autoimagem. A primeira imagem é como você se vê, ok? A segunda é como os outros te veem, ok? E a terceira é que imagem você quer passar, ou seja, o que você quer que as pessoas pensem sobre você. Quando essas 3 imagens elas estão alinhadas, isso significa que você está sendo congruente, que você está sendo íntegro, que você está sendo inteiro. Existe um modelo de gestão, de liderança 360 graus em algumas empresas, e onde eles avaliam também essa questão, essa imagem. O que você pensa sobre você, o que os outros veem a seu respeito e o que você quer que eles pensem de você. Se você parar para pensar e observar, você vai constatar que muitas vezes essas imagens estão um pouco distorcidas ou distanciadas. E esse desalinhamento dessas imagens gera o que a gente chama de transgressão, ou seja, gera um desgaste energético, psicológico, e você acaba não produzindo os resultados que você quer. A maneira mais assertiva de você produzir verdadeiramente abundância é através da integridade. Porque na integridade existe abundância. E imagina a abundância como se fosse um poço grande, um poço de água. Quando esse poço ele não está cheio, ele está em escassez, muitas pessoas vivem esse modelo de escassez, acaba sofrendo as consequências disso. Quando esse poço ele enche, vai enchendo de água, e aqui eu falo o conceito, ou seja, de você precisa correr, de nós, de mim e de você precisa correr rios de água viva. Quando você começa a fluir essa água, o poço começa a encher, ele começa a encher, ele começa a encher. E quando ele chega no topo, preenche todo o espaço dele, significa que ele está pleno, ele está abundante de água. E aqui não é o momento que você deve parar. Aqui é exatamente o momento onde você deve transcender para uma próxima etapa. É quando o poço começa a transbordar tanto, começa a jorrar tanta água, que simplesmente ao invés de um poço ele se torna num rio. Porque ele passa como se fosse a nascente de um rio que acaba fluindo. E esse momento é quando você começa a transbordar para a vida de outras pessoas, quando você começa verdadeiramente a gerar resultados significativos na vida de outras pessoas. Como que você pode fazer isso? Primeiro, trazendo a plenitude para você, e ao mesmo tempo você vai contribuindo com que as outras pessoas vão encontrando essa plenitude nelas, buscando essa integridade. Afinal, a integridade alegra o coração do Senhor. Eu faço aqui um convite para você, comece a olhar e ler muitas passagens como Deus coloca ali, Jesus, Davi, Salomão, ele coloca sobre a importância da integridade na tua vida. Então, lembrando aqui o que a gente falou, dentre as 5 imagens, dentre as 5 identidades, a mais fundamental é importante que Deus te dá em liberdade, a identidade que Ele te deu como imagem e semelhança dEle. E a outra fundamental é a sua autoimagem, como você tem olhado para você. Esquece todo o resto. Lembra, dos seus pais você pega princípios e valores e solta as crenças. Do país, você jamais é escravo do que a cultura te diz. E que os outros pensam sobre você, livra-te dessa necessidade de aceitação, dessa necessidade de agradar ao outro, porque isso é uma prisão, isso é uma escravidão sobre a busca da aceitação e do amor do outro. Quando você se vê em Cristo Jesus, quando você enxerga a sua identidade, quem você é, como filho amado de Deus, como filha amada de Deus, e você percebe que isso, nada que aconteça, não tem nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais, e não existe nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame menos. Então, quando você vive esse estágio, essa segurança deste amor, você realmente deixa de se importar com as outras coisas. Se eu posso falar para você, busca essa identidade em Cristo Jesus, e segundo, busca a integridade, que aí você vai transcender, você vai vivenciar a abundância e transbordar na vida de outras pessoas. Esse foi o vídeo de hoje para você. Compartilha aqui, escreve, vê o que você gostou. Lembra, se inscreve no canal aqui, marca no sininho, né? Convida outras pessoas que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Vai ser um prazer compartilhar com você. Deus abençoe, até a próxima, um abraço.